Quando a gente fala de comunhão, a gente está falando de um fundamento que faz parte do plano original de Deus. A gente está falando de uma coisa que foi estabelecida desde a eternidade. Comunhão, ela não fala a respeito somente de quando nós nos reunimos com pessoas que têm as mesmas vontades, os mesmos costumes, as mesmas experiências que a gente. A comunhão, ela fala de algo um pouco mais intrínseco e importante para a nossa caminhada. E quando eu pensava a respeito dessa mensagem e o porquê é muito importante que hoje você entenda a relevância que a comunhão tem para você, eu me lembrei de alguns anos atrás. É por isso que o tema da nossa mensagem de hoje é lockdown. Provavelmente, com certeza, né? A não ser que as crianças já estão lá em cima, né? Mas você viveu o tempo da pandemia. E eu conheço algumas pessoas que, à medida que nós conversamos com elas, elas falam a respeito de algumas sequelas. Talvez você converse, eu já tive a experiência de correr com algumas pessoas que me falam, não, eu não consigo mais correr, eu não tenho mais o mesmo fôlego para correr, porque eu ainda tenho algumas sequelas. Na época da pandemia eu peguei Covid, porque realmente a pandemia ela deixou algumas sequelas. Só que uma das sequelas que eu acho mais latentes que a pandemia deixou foi o amor pela solidão. As pessoas elas começaram a encontrar prazer em estar sozinhas. As pessoas através da pandemia, e a pandemia ela era uma necessidade para aquele momento, só que é importante você entender que a solidão não faz parte do plano original de Deus. Mas uma das sequelas que nos foi deixada foi que hoje as pessoas elas preferem estar sozinhas do que em comunhão. À medida que a tecnologia ela avança, eu acho que ela traz diversos benefícios. Mas eu tenho percebido que quanto mais a tecnologia ela avança, essas sequelas que a pandemia deixou para a gente, elas se tornam mais latentes, porque a gente deixou de ter prazer em sentar à mesa com as pessoas. Porque tudo que a gente resolve atrás da tela de um celular. O problema não é a falta de mesa. Porque às vezes você pode até falar para mim, Mateus, mas eu me reúno com as pessoas, eu tenho comunhão com a minha família, eu saio com os meus amigos. O problema não é esse, porque comunhão não diz respeito a isso. Porque hoje nós vivemos também um tempo que as pessoas elas sentam na mesa, mas elas estão com a cabeça tão distraída, que a gente perdeu a capacidade de olhar no olho do outro. Então não sei se você já percebeu, se você é essa pessoa, que você senta na mesa e se você não vai direto para o seu celular, você não tem a capacidade de prestar a atenção no que a outra pessoa está falando. Você pede desculpa porque você estava distraído. Isso é uma sequela de que nós não estamos tendo a capacidade de nos fazermos presentes. E é muito importante que a gente entenda que a comunhão, ela não diz respeito só ao fato de estarmos presentes fisicamente, mas também estarmos presentes por completo. Não é por acaso que nos nossos dias nós vivemos um tempo com tantos diagnósticos de déficits de atenção. É porque nós não estamos lembrando sobre a importância de estarmos presentes no momento que nós estamos e não estarmos cheios de tantas preocupações, pensando em tantas outras coisas ou só desejando chegar em casa para descansar. Por quê? Porque nós vivemos um tempo onde a sequela da solidão se tornou o novo amor da nossa geração. Lockdown. Fique em casa. O problema da solidão, que a gente precisa entender, que a própria palavra de Deus fala a respeito de solitude. Eu não estou falando para você que você só deve viver em ambientes corporativos, mas eu estou falando para você que a solidão ela deixou de ser uma circunstância e se tornou um fundamento para a gente. Existe um grande problema nisso, porque a comunhão ela faz parte do plano de Deus, porque desde o Éden, a forma que Deus ele decidiu se comunicar com a humanidade era através da comunhão. E quando a gente fala a respeito de comunhão, eu não estou falando só de você estar presente num ambiente de reuniões. E a gente vai entender um pouco mais a respeito disso e o perigo que nós temos de achar que comunhão é isso.
Comunhão não diz respeito ao culto corporativo. O culto corporativo, ele é muito importante e tem um peso de importância gigantesco, tanto para você, quanto para sua família, quanto para a igreja. Mas comunhão não diz respeito ao culto corporativo. Você fazer parte de um culto corporativo não significa que você faz parte de uma comunhão. O ambiente da comunhão é o ambiente que provoca você a um ambiente de mesa. E não necessariamente qualquer mesa, mas a mesa que vai transformar você numa pessoa mais parecida com Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta aos Efésios, ele disse que os ministérios, eles têm uma finalidade, um objetivo. O quê? Que nós sejamos desenvolvidos para que o corpo seja amadurecido na estatura do varão perfeito. Isso significa que a comunhão, ela tem um objetivo: transformar você à semelhança de Cristo. Eu quero ler com vocês, e você não precisa abrir a sua Bíblia, porque nós vamos projetar aqui Lucas 24. Lucas 24, dos versículos 13 até o versículo 35, fala sobre um episódio de 2 discípulos após a crucificação de Jesus. Esse é um dos episódios que mais alertam a mim e a você sobre o perigo de nós andarmos sozinhos. A palavra de Deus diz a partir do versículo 13: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido, e então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel, e isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres do nosso grupo foram até o seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhe disseram que Jesus está vivo. Alguns homens do nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos! Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Versículo 28. Aproximando-se de Emaús, que era o destino deles, Jesus fez como que seguiria a sua viagem, mas eles insistiram: fique conosco essa noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu, lhes deu, e então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento ele desapareceu. Versículo 32. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Ali eles encontraram os 11 discípulos e os que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Eu quero explicar para vocês, esse episódio, ele acontece logo depois da crucificação de Jesus.
ele relata a situação de dois homens que decidiram pela solidão, ao invés de permanecer com todas as outras pessoas. E dois discípulos caminhando sozinho, eles não representam somente um isolamento físico, porque aqui não fala somente dos discípulos que se tornaram em seguida os apóstolos, fala sobre toda uma congregação que tinha a expectativa de que Jesus ressuscitasse, mas por algum momento esses dois homens decidiram não permanecer naquele lugar, e aquela decisão não demonstrava somente um isolamento físico, mas um isolamento emocional e espiritual. Porque quando nós lemos esses primeiros versículos, nós vemos três coisas. Em primeiro lugar, nós vemos as frustrações. Em segundo lugar, nós vemos uma quebra de expectativa. E em terceiro lugar, nós vemos uma confusão teológica. Quando eles decidem se afastar, nós vemos que esse trauma deles não afastou eles somente de outras pessoas. A decisão deles de não permanecerem em comunhão fez com que eles também se afastassem da verdade. A decisão deles de não permanecerem juntos em comunhão fez com que eles questionassem as verdades que eles conheciam a respeito de quem era Deus. E esse é um perigo que nós também corremos quando nós decidimos não caminhar, é quando nós não percebemos que a decisão de não caminharmos em comunhão é porque talvez nós decidimos pela nossa frustração. Quando você decide não caminhar em comunhão, você decide pela sua frustração. Você torna a sua frustração o motivo pelo qual você justifica o fato de que você não deseja estar junto de outras pessoas. Quando eles decidem sair de Jerusalém até Emaús, isso mostra muito um comportamento que eu e você também temos. Por quê? Quando a gente fala de comunhão, a gente não fala de um ambiente que somente celebra. É muito importante que você esteja rodeado de pessoas aonde você celebra. É muito importante que você também esteja rodeado de pessoas que têm os mesmos objetivos que você. Só que, por exemplo, eu espero que vocês não riem de mim, tá, gente? Porque tem sido motivo de muita oração, mas eu sou santista. Gente, é motivo de muita oração. Mas eu sou bíblico, porque a palavra de Deus disse, sede santos, porque eu sou santos. Eu não vejo a Bíblia falando, sede Coríntias, porque eu sou Coríntias. Mas eu sou bíblico, eu estou alinhado à palavra de Deus. Só que, se um dia eu for até a Vila Belmiro, isso significa que eu estou me reunindo com outras pessoas por um desejo pessoal. E quando a gente fala de comunhão, a gente não fala de reuniões de desejo pessoal, porque se você só se reúne com pessoas que compartilham das mesmas ideias, gostos e costumes que você, o que você faz não é comunhão, você simplesmente está se reunindo com pessoas que têm os mesmos desejos que você. E que normalmente esse é um comportamento que as crianças elas têm. O seu filho, ele quer ir para o futebol porque todos os amigos dele estão no futebol. A sua filha quer fazer dança, balé, porque todas as meninas estão no balé. Então, todas as vezes que nós decidimos nos reunir com pessoas somente porque elas têm os mesmos desejos e costumes que a gente, nós temos um diagnóstico de que talvez o nosso desejo pela comunhão, ele é imaturo. Porque desejar a comunhão é desejar o ambiente que vai levar a gente a um lugar bem desconfortável. É por isso que aqueles dois homens desejaram sair de Jerusalém e ir em direção a Emaús. E quando Lucas escreve aqui, é muito interessante pensar que ele não deixou escapar o fato de que eles não andaram 500 metros. Porque se eu quiser sair daqui e ir até o Madeira e Cobre, que são 500 metros... e eu chegar até a praça e eu cansar, eu posso voltar.
quer saber, eu vou pedir um iFood. Eu acho que é mais fácil. Agora, andar 11 quilômetros é uma decisão contínua de fugir de Deus. Porque o centro da presença de Deus era relacionado a Jerusalém. E quando aqueles dois homens decidem sair de Jerusalém a pé, em direção a uma cidade que estava a 11 quilômetros de distância, eles não estavam pensando somente em, vamos nos mudar. Eles estavam fugindo da presença de Deus. Porque se você não alimenta a comunhão, você pode não perceber, mas você está fugindo da presença de Deus, porque a presença de Deus, ela está presente no meio da comunhão. E quando eles escolhem pela sua frustração, e aqui eu não quero minimizar se um dia você teve uma frustração, o que eu quero dizer é que a sua frustração não pode ser o seu Deus, porque se a sua frustração ela for o seu Deus, você vai fugir da presença dele e você não vai nem perceber. Quando nós decidimos por Emaús, nós decidimos por um lugar que não existe confronto. Aqueles homens, eles decidiram ir para um lugar que as pessoas não poderiam confrontar ele. E o ambiente de comunhão, ele é um ambiente onde há confronto. Quando eles decidem ir para Emaús, eles decidem por um lugar que não tem expectativa. Eles perderam a expectativa que eles tinham da vida. E quando nós decidimos pela solidão, nós não percebemos, mas nós decidimos por um caminho que tira a nossa expectativa de vida. Porque quando você está num ambiente coletivo que te provoca, você é provocado a ter esperança. Existe algo muito intrínseco que às vezes a gente não percebe, que quando você, e talvez esse seja o motivo pelo qual você realmente não ama a comunhão. Talvez é porque você se apegou tanto à sua frustração que você não quer ser confrontado em relação a ela. E quando nós decidimos sair de Jerusalém para Emaús, a gente está decidindo caminhar num lugar onde a gente não vai ser cobrado por um posicionamento. E só criança não é cobrada por posicionamento. Homens e mulheres são cobrados por posicionamentos. E essas cobranças, elas são cobradas dentro de um ambiente de mesa. Só que para mim, existem 3 camadas dentro desse texto que elas são importantes, que elas mostram a importância do porquê a comunhão ela é um fundamento. Em primeiro lugar, o caráter, ele é forjado dentro de um ambiente de comunhão. Quando nós vemos aqui no versículo 18, quando eles respondem, você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Aqueles caras, eles estavam extremamente amargos. Porque essa resposta deles foi recheada de amargura, eles deram uma patada em Jesus. E todas as vezes que a gente foge do ambiente da comunhão, a gente permite que o nosso coração ele se encha de amargura. E todas as vezes que a gente se relaciona com as pessoas, a gente se relaciona com muita amargura. É muito fácil você perceber uma pessoa que ela não está caminhando em comunhão. É quando você percebe a amargura na sua fala. Tudo ela reclama, tudo está muito ruim, tudo é o caos, tudo é a política, tudo é a economia, tudo é a família, tudo é ela, tudo é o pastor. Você percebe que ela é uma pessoa extremamente amargurada. Isso é um diagnóstico de uma pessoa que não decidiu pela comunhão. Porque no ambiente da comunhão, as pessoas elas caminham para que o caráter delas seja formado. E por isso elas são confrontadas no ambiente da comunhão. Quando a gente fala de comunhão e a gente fala não somente sobre ambientes que fazem com que você se reúna com pessoas que têm os mesmos gostos, você precisa entender que Deus está mais engajado em formar o caráter de Cristo em você do que satisfazer as suas vontades. O compromisso de Deus é formar em você um caráter e não satisfazer os seus desejos. Então quando Jesus ele encontra esses 2 homens no caminho e eles respondem a ele com essa ignorância, a primeira coisa que Jesus faz é confronta. O ambiente da comunhão é o ambiente que confronta você.
E é por isso que eles decidiram por Emaús, e é por isso que nós também às vezes decidimos por Emaús, porque nós não queremos ser confrontados. Nós queremos permanecer na nossa frustração, permanecer na nossa amargura, permanecer no nosso comportamento que precisa de um confronto, mas como nós sabemos que a mesa vai confrontar a gente, o que a gente faz? A gente prefere andar a pé 11 quilômetros, porque nós sabemos que esse ambiente vai ser desconfortável. Só que o principal compromisso de Deus com você é formar um caráter, é formar em você hombridade. Você precisa entender que um dos principais fundamentos para que você tenha uma vida estável com Deus é que você tenha um caráter aprovado. E o caráter aprovado, ele não é medido por você. O caráter aprovado, ele é medido pelos frutos que você dá às pessoas. E se você não está num ambiente de comunidade, se você não está num ambiente de comunhão, quem é que vai poder comer do fruto que você gera? Ninguém. Porque você decidiu não aceitar ser confrontado. Em segundo lugar, a gente vê que existe uma cura na alma. O ambiente de comunhão cura você da frustração. Não é a sua solidão que te cura. Eu já tive a oportunidade de falar aqui, eu repito, a solidão não cura ninguém, o tempo não cura ninguém, somente a palavra de Deus cura e cura no ambiente de comunhão. Nós vemos aqui nos versículos seguintes que aqueles caras, eles chegaram a Jesus com muitas frustrações, mas eles decidiram caminhar sozinhos. Quando Jesus encontra eles, a primeira coisa que ele faz é confrontar aquele comportamento deles. Mas a segunda, ele não dá um sermão. A palavra de Deus diz que durante a jornada deles, de Jerusalém a Emaús, Jesus caminhava com eles. Às vezes você quer ser curado por uma frustração, às vezes você quer ser curado por algo emocional, às vezes você quer ser curado por alguma situação que aconteceu na sua vida, e o que você faz? Você decide pela solidão, porque você ouviu falar que a solidão, ela é a solução. Só que a palavra de Deus diz que a única forma de sermos curados é quando nós caminhamos com Jesus continuamente. Jesus, ele não deu um grande sermão. Jesus, ele não voltou o sermão do monte para esses dois homens, e ele continuou caminhando com eles e respondendo. Sabe o que ele fez? Ele ouviu as frustrações deles, ele ouviu os questionamentos deles. Jesus, ele permaneceu caminhando com eles até Emaús. Isso significa que a única forma de sermos curados de algo que nos prende a essa mente, de que a melhor forma é lockdown, fique em casa, é quando você caminha em comunhão. Porque o caminhar em comunhão vai forjar em você o caráter de Cristo e vai curar aquilo que é necessário ser curado. E em terceiro lugar, no versículo 30 diz: quando estavam à mesa, ele tomou o pão, o abençoou, depois partiu e deu-lhes. Então os olhos deles foram abertos. Em terceiro lugar, um dos principais benefícios que a gente tem em andar em comunhão é que a palavra de Deus nos mostra que a única forma de termos clareza e os nossos olhos abertos é quando nós estamos sentados numa mesa. Eu amo a palavra de Deus, eu amo estudar a palavra de Deus, e eu dedico certo tempo da minha rotina para estudar a palavra de Deus, e eu percebo o quanto eu aprendo e cresço nesse lugar de intimidade, mas eu não cresço mais do que num ambiente onde eu estou com pessoas que também estão famintas pela presença de Deus. Porque quando nós estamos sentados num ambiente de mesa, os nossos olhos, eles são abertos para a revelação de Deus. E às vezes você fala que a sua caminhada, ela está tão difícil, às vezes você fala que você está sendo inconstante, às vezes você culpa diversas outras coisas por você não ser uma pessoa constante com Deus, mas quando você para pensar, você não está sentado na mesa. E os nossos olhos são abertos quando nós estamos sentados na mesa. A revelação plena de quem é Deus, ela é revelada na mesa.
Você pode ter uma revelação parcial. Você pode ter uma revelação a respeito daquilo que Deus está falando para você, para a sua vida, para a sua estação, mas uma revelação plena a respeito de quem é Deus, nós só temos quando nós estamos num ambiente de comunhão. Biblicamente, a comunhão, ela é a base relacional de Deus. Então, se você fala para mim que você se relaciona com Deus, mas você não se relaciona com o corpo, muito provavelmente você se relaciona com a ideia que você tem a respeito de quem é Deus. Porque a base sólida de relacionamento do nosso Deus é a comunhão. Gênesis diz: façamos o homem. Ele fez em comunhão com a Trindade. Gênesis diz, antes da queda, que todos os dias ele se encontrava ao cair do sol com a humanidade. O que isso significa? Deus valoriza a comunhão. A comunhão, ela é um fundamento para Deus. Por que é um fundamento para Deus? Porque é a base que ele se relaciona com a gente. A estrutura da cruz, ela mostra que aquele madeiro não significava somente a crucificação, mas ela também mostra para a gente a importância de que a nossa relação vertical com Deus, ela precisa da nossa relação horizontal com os nossos irmãos. Não existe cruz sem a relação horizontal. A cruz, ela é tanto a relação que nós temos vertical com o nosso Deus, quanto a relação que nós temos com os nossos irmãos de uma forma horizontal. Porque a comunhão, ela não pode ser um simples evento. A comunhão, ela não pode ser esse culto aqui que nós estamos aqui, falamos, olha, já fui lá, estive em comunhão com os meus irmãos. Da mesma forma que a comunhão não é somente nós sentarmos e falarmos sobre diversas outras coisas. A comunhão, ela exige da gente um comprometimento que vai tirar de você a escama do seu orgulho. Porque a comunhão, ela é um ambiente de vulnerabilidade. E quando eu olho para isso, eu vejo 4 perigos que nós corremos quando nós não andamos em comunhão. O primeiro perigo que eu vejo é que o nosso coração começa a se desviar e nós nem percebemos. Hebreus capítulo 3, versículo 12 e 13 diz: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O primeiro malefício que nós corremos de quando nós não estamos na comunhão é que o nosso coração ele começa a se desviar e a gente começa a acreditar em qualquer filosofia que a gente ouve por aí. Às vezes você nem percebe, mas você começa a ser influenciado por diversas opiniões que se dizem opiniões muito sólidas, e sem você perceber, você está sendo diretamente influenciado pelas filosofias do nosso tempo, que não são a palavra de Deus. E quando você não deseja pelo ambiente de comunhão, sem você perceber, você começa a se desviar da palavra de Deus. O segundo malefício que eu vejo é que você se torna orgulhoso. 2 Timóteo capítulo 3, no versículo 16 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. A palavra de Deus diz que os orgulhosos não herdarão a terra. E talvez você vire para mim e diga: Mateus, eu não sou uma pessoa orgulhosa. Mas o ambiente da comunhão é o ambiente que vai te confrontar como marido, para saber se você tem sido um marido segundo a palavra de Deus. E se você não estiver sendo, você vai ser confrontado. O ambiente da comunhão é um ambiente que vai te confrontar se você tem sido uma esposa segundo a palavra de Deus. E se você não estiver sendo, você vai ser confrontado.
Você jovem, noivo, namorado, se o seu relacionamento não tem sido um relacionamento de santidade, você vai ser confrontado pela palavra de Deus. É por isso que a gente não deseja comunhão, porque você prefere se esconder atrás dos seus pecados. Porque o ambiente de comunhão, ele vai confrontar se você tem formado o caráter de Cristo na sua vida. Uma coisa é a forma como você lida com os seus negócios. Uma coisa é como você acha que o seu relacionamento deveria ser. Uma coisa é como você acha que deveria ser a criação dos seus filhos. Outra coisa é o que a palavra de Deus diz sobre a criação dos seus filhos. Outra coisa é o que a palavra de Deus diz a respeito dos seus negócios. Outra coisa é o que a palavra de Deus diz a respeito dos seus relacionamentos. E quando você está num ambiente de comunhão, você não pode ser orgulhoso, porque você vai ser confrontado. Porque Deus está mais comprometido em formar o caráter de Cristo em você do que satisfazer os seus desejos e as suas vontades. Em terceiro lugar, quando nós não amamos a comunhão, a nossa fé ela se torna teórica. Esse é o perigo de pessoas que estudam e não são humildes ao ponto de sentarem numa mesa para serem desenvolvidas, pastoreadas e confrontadas. Deixa eu te explicar uma coisa: se você seleciona uma igreja, se você decide por uma igreja somente pela teologia dela, você não escolheu uma igreja, você escolheu um seminário teológico. O fundamento bíblico é extremamente importante e inegociável. Só que se você decide por uma igreja só porque a palavra é boa, você escolheu um bom seminário teológico, mas não uma igreja. E Tiago nos alerta sobre isso. Tiago capítulo 2 nos diz: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, ela está morta. Então, se você se reúne todos os domingos aqui, mas você não se interessa por um ambiente que vai tirar você da onde você está e vai te levar numa medida superior de semelhança a quem é Cristo, você escolheu um bom seminário teológico, mas não um ambiente de comunhão, porque o ambiente de comunhão ele é um ambiente onde a gente aprende a teoria, mas a gente também pratica a palavra de Deus. E Tiago capítulo 5, versículo 16 nos diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e extremamente eficaz. Salmos 32 nos lembra o episódio onde Davi escreve, é o episódio entre o adultério que ele cometeu e a confissão do seu pecado. Quando ele escreve aquele salmo, ele diz que antes dele confessar o seu pecado, sabe o que acontecia com ele? Os ossos dele definhavam. Ele definhava porque ele não tinha para quem compartilhar aquilo que ele estava passando. Ele definhava porque ele não confessava o seu pecado. O isolamento, ele não é uma evolução espiritual, gente. O mundo está pregando que a pessoa evoluída é aquela pessoa que não depende dos outros, é aquela pessoa que vive sozinha. Não, você deve caminhar sozinho. Gente, isso é terra fértil para você ser enganado por Satanás. Isolamento torna o nosso coração como o coração de Davi, ele vai se definhando aos poucos. É por isso que a gente se torna vulnerável ao pecado. Porque quanto mais distantes do lugar de comunhão, mais influentes nós somos por uma opinião que é a opinião de qualquer outra pessoa. E eu preciso te lembrar uma coisa: a não ser a palavra de Deus, qualquer outra opinião ela é influenciada por Satanás. Porque ele não é formador de opinião, ele distorce. Satanás não forma opinião, Satanás distorce a verdade. Então, se a opinião que você ouve não é a verdade, você está sendo influenciado por uma distorção que muito provavelmente foi influenciada, foi patrocinada por Satanás. Então,
Nós podemos mudar isso. Nós podemos mudar isso nessa manhã. Você não precisa caminhar como aqueles homens em direção a Emaús, porque quando eles entenderam essas 3 coisas que eu falei para vocês no princípio, em primeiro lugar, eles entenderam que a comunhão forma o caráter deles. Em segundo lugar, eles entenderam que esse é um ambiente que cura a alma deles. E em terceiro lugar, quando eles entenderam que é na mesa onde a revelação plena de quem é Deus acontece, sabe o que eles fizeram? Versículo 33, e na mesma hora eles levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Eles não permaneceram caminhando em direção a esse isolamento, fugindo da realidade, a um lugar onde eles não tinham confronto e nenhuma esperança. Eles decidiram voltar ao ambiente de comunhão. E é por isso que nós temos algumas formas de resolver isso nessa manhã. Você não precisa caminhar em solidão. Em primeiro lugar, e para mim a principal forma que nós podemos resolver isso é: se dedique à comunhão. Atos 2,42 diz que a igreja primitiva se dedicava em comunhão. Dedicar significa permanecer com resistência. Ele não está falando, gente, olha, se reúnam até que em algum momento você enroscou com alguém e aí você fala, eu não vou mais naquele lugar, não. Você precisa se dedicar à comunhão. Essa palavra dedicar no original significa permaneça de forma resistente. Não deixe que qualquer coisa roube de você o lugar de comunhão. Não deixe que o seu trabalho, não deixe que a sua preguiça, não deixe que qualquer mentira, não deixe que alguma influência, não deixe nem mesmo que o irmão roube o lugar da comunhão. Sabe por quê? Gálatas nos ensina a respeito dos frutos do Espírito. E lá está falando que um dos frutos do Espírito é a paciência. Se você não se dedica no lugar de comunhão, como é que você vai se tornar mais paciente se você não tem com quem ser paciente? Se você não tem com quem desenvolver domínio próprio, como é que você vai ser uma pessoa que tem domínio próprio? É por isso que comunhão não está relacionada a uma reunião de pessoas que só têm os costumes parecidos. Você precisa estar num ambiente que tem alguém ali que você fala, meu Deus, eu preciso ser paciente. Eu preciso ser paciente. Porque senão eu ia responder como o Mateus. E é nesse ambiente que, sem você perceber, à medida que você permanece, você não pensa mais, meu Deus, eu preciso ser paciente. Você é paciente. Porque esse fruto foi gerado no ambiente da comunhão. E quando a gente fala de comunhão, essa palavra que é muito famosa e talvez você já tenha ouvido, é koinonia. Koinonia não é somente se reunir e comer algumas coisas. Koinonia está relacionada a pessoas que elas têm corresponsabilidade. Ou seja, comunhão não é só se reunir. Comunhão é você ter responsabilidade por mim e eu ter responsabilidade por você. É eu ser tão comprometido com a sua vida quanto eu sou com a minha. É eu ser tão comprometido com o seu casamento como eu sou com o meu. É eu ser tão comprometido com o seu desenvolvimento em Cristo quanto eu sou com o meu. Koinonia é isso. Koinonia não é só se reunir. E aí, você está bem? Não, eu estou bem. Que é o clássico, né? Todo mundo, e aí, está bem? O cara pode estar uma draga, mas ele vai falar o quê? Não, eu estou bem. Isso não é koinonia. Koinonia é o ambiente que você se sente seguro em falar, cara, eu não estou bem. E eu ser koinonia o suficiente para tornar a sua dor a minha dor. E em segundo lugar, nós precisamos ser vulneráveis. Se você quer desenvolver comunhão, você precisa aprender a ser vulnerável. A cura só acontece num ambiente de vulnerabilidade. Deus é um gentleman. Gostou? Foi bom, né? Ele sempre vai tratar os nossos traumas com educação. Até mesmo os nossos pecados Ele trata com educação. Por quê? Porque Ele espera que você confesse. Ele espera que você abra o seu coração. Ele espera que você seja vulnerável. Então, se você entende que não dá para caminhar em solidão, você precisa
ser vulnerável. Você não pode caminhar orgulhoso, falar, não tenho nada para confessar, não, estou bem. Tenho nada não, aconteceu nada não. Estragado por dentro. Fala, não, estou bem, não tem nada para falar não. Os orgulhosos não herdarão o reino de Deus. Se você quer crescer em comunhão, você precisa ser vulnerável. E não somente vulnerável, né? Humilde. Já viu aquela pessoa que ela fala, eu vou confessar. Aí ela confessa. Não é necessariamente um pecado. Às vezes pode ser um pecado, pode ser um trauma, pode ser qualquer coisa. Ela vai lá e confessa, aí ela já começa a justificar. Você não está confessando, irmão. Você só está aí no orelhão da Telefônica falando. Você não quer ser confrontado, você só está falando, gente, eu vou vomitar aqui porque eu confessei, aí você já começa até a justificar. Não, mas é porque o pastor, ele fazia isso e aquilo. Cara, mas aquele ambiente, eu não estou preocupado com o terceiro, eu estou preocupado com você. E a gente precisa parar de depositar nos outros as frustrações que nós tivemos no passado. Todas as vezes que você justifica o que você fez, você não está confessando. Você só está querendo que alguém concorde com o seu comportamento. Em último lugar, participe de uma E3 Home. Talvez você não saiba, mas a E3 Home não é qualquer coisa na nossa igreja. Talvez você não saiba, mas a E3 Home não é só o ambiente que as pessoas vão se reunir nas casas e dar risada. A E3 Home, quase. A E3 Home, ela é esse ambiente que eu falei para vocês. O culto corporativo, ele é importante, mas a relação pactual que nós temos com Deus é a mesa. E a mesa acontece através das nossas igrejas caseiras. Você pode frequentar os nossos cultos, você é muito bem-vindo, nós amamos os nossos cultos corporativos. Mas se você é uma pessoa que deseja ter um caráter mais parecido com o de Jesus, você precisa se sentar à mesa. Você precisa estar nos ambientes que vão olhar para você e vão te confrontar. Você precisa estar nos ambientes que vão olhar para você e vão te educar. Você precisa estar nos ambientes que, se você tiver alguma relação que você precisa de muita urgência, você vai saber para quem você ligar. O ambiente da E3 Home não é só uma coisa legal, é onde acontece a koinonia, onde nós desenvolvemos uma corresponsabilidade. Eu me torno responsável pelas pessoas que fazem parte da minha E3 Home e elas se tornam responsáveis por mim. Então elas acessam a minha vida de uma forma tão profunda que eu vou ter que aceitar que, cara, eu vou ter que ser podado, porque toda árvore que dá fruto, ela é podada para que dê mais fruto. Poda nunca é ruim. Você deveria estar preocupado se você não está sendo podado. Poda nunca é ruim. Deserto nunca é ruim. Você deveria se preocupar se você não está sendo podado, se você não está sendo esticado. Se Deus não fincou nenhum madeiro ali para te esticar, é aí que você deveria estar preocupado. Você não deveria estar preocupado se você está sendo podado. E Deus poda através da igreja. Deus poda através do corpo. Deus poda através da mesa. É por isso que a comunhão, ela é um fundamento. Eu quero orar por vocês nesse momento. Eu vou pedir para vocês ficarem de pé.